Olá, este é o programa Autores na Web e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a coleção Liga Mundo Arte da editora Saraiva, aprovada no PNLD 2019. Para isso eu recebo aqui no estúdio dois dos autores, o Rafael Presto e a Valquíria Prati. Sejam bem-vindos! Obrigada. Te agradeço muito o convite e a oportunidade aí de falar com as professores de arte. Olha, eu estou muito empolgada com essa entrevista, porque arte é uma coisa que chama atenção e me agrada muito, pessoalmente falando. Mas vamos lá, não vou puxar muito a sardinha. Nem vamos perder muito tempo, que temos muito o que falar. Bom, eu queria que vocês começassem apresentando a proposta metodológica da coleção, como ela dialoga com as características específicas da disciplina arte nos anos iniciais. A gente adotou como centro metodológico da nossa coleção um termo que a gente nomeou de livro-mapa. A ideia do livro-mapa é compreender que o livro didático é uma ferramenta útil para a professora, professor de arte que está lá atuando na ponta e que o protagonismo da produção da educação pública está com essa professora e com esse professor. E que ele deve pegar esse livro e ter nesse livro uma ferramenta que potencialize a sua produção em sala de aula, né? Então esse livro-mapa é feito para que o professor se aproprie dele e construa o percurso pedagógico que ele acha mais consequente na relação com esse livro, né? Como, digamos, argamassa teórica para fazer esse livro-mapa, a gente partiu da abordagem triangular, que é uma conceituação criada pela pesquisadora e arte educadora Ana May Barbosa. A gente tem uma abordagem triangular ampliada, porque a Ana May Barbosa tem a sua teoria mais voltada para as artes visuais, e a gente ampliou o ensino de arte hoje, determinado pela BNCC já faz uns anos, inclusive, precisa abordar artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas. Então a gente desdobrou essa abordagem triangular para essas múltiplas linguagens para dar conta dessa estrutura do livro-mapa. Olha só, então a gente vai entender um pouco mais durante a entrevista. É possível falar para a gente agora como que funciona toda essa concepção, toda essa estrutura da coleção, como que ela dá conta da ideia do livro-mapa e como os temas são abordados dentro dela? Eu acho que é importante resgatar a nossa aposta na liberdade do professor. Então, por sermos os 4 autores professores, nós gostamos de poder escolher os temas, os assuntos e as linguagens que nos interessam em sala de aula dentro de um plano de um ano inteiro. Então, pensando nisso, o livro é estruturado de forma semestral em 6 blocos. 6 blocos que a gente entende que não são fixos, obrigatórios. Eles não são fixos, eles percorrem os conteúdos do currículo, da base curricular, né, dos temas, das atividades práticas sugeridas, das habilidades específicas, mas eles não precisam ser percorridos numa sequência específica. Quando a gente diz mapa, a gente aposta numa escolha do professor. Esse professor pode percorrer, por exemplo, dentro dessa estrutura que a gente tem aqui, que mostra os 5 anos iniciais, ele pode fazer seleções específicas de conteúdo, né, Rafa? Então é importante de olhar aqui nessa tabela que a gente colocou, que a estrutura permanece mais ou menos a mesma para cada uma dessas unidades, né? Então você tem lá artes visuais, música, dança, teatro, artes visuais. Sempre entra nessa ordem, para o professor e o estudante poder se apropriar ali das linguagens que eles são mais próximos. Tem também sempre um tema transversal que atravessa a unidade, né? Você tem uma unidade por semestre, 2 unidades por ano, e você tem esse tema que atravessa essa investigação em todas as linguagens artísticas, né? A gente fez isso apostando que isso possibilita uma abordagem interdisciplinar, né? A partir de um tema você pode misturar linguagens, misturar disciplinas. E também por acreditar que o professor não precisa ser especialista em alguma das linguagens. Ele pode ser um professor generalista e que não tem nenhuma intimidade com nenhuma das linguagens, mas precisa ter essa formação. Por isso a gente faz, então, o Manual do Professor, que oferece conteúdo histórico do ensino da arte e histórico das linguagens. Então, esse professor que não tem muita intimidade com alguma das linguagens pode se aprofundar e começar a ir atrás de novas pesquisas a partir da leitura do Manual do Professor. Isso é muito interessante, mas porque é
uma dificuldade de duas mãos que a gente tentou dar conta, né? Porque, por um lado, precisa dar conta desse professor generalista que é formado em pedagogia, que está dando conta ali de conduzir o processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental, mas também precisa dar conta de dialogar com aquela professora, aquele professor que tem uma formação específica e que quer continuar sua pesquisa, seu desdobramento e seu aprofundamento naquele determinado campo metodológico de conteúdo que ele está acostumado. Então, a gente tentou fazer um manual do professor e a estrutura do livro dando conta dessas duas demandas de pontas opostas, né? De um lado, aquele professor generalista que precisa ter um empurrãozinho e uma ferramenta que o apoie nessa investigação das múltiplas linguagens, e de outro, uma ferramenta que possa aprofundar o conhecimento e a prática daquela professor que tem uma linguagem ou linguagens que é mais especialista. Ou seja, é um facilitador além de tudo, né? De todo esse processo. Não só oferece as propostas, mas as ferramentas, as respostas, o método, enfim, os questionamentos, né? As curiosidades e tudo mais. Bom, vocês disseram que a estrutura de cada unidade permanece a mesma ao longo dos anos. Apresentaram isso aqui, mas queria que vocês explicassem um pouco melhor como funciona essa estrutura, quais são as suas principais seções. A gente tem alguns exemplos? Temos sim, né? Então, aqui está uma abertura de unidade, né? Antes de entrar nos blocos. Então, recapitulando, a gente tem um livro-mapa. Esse livro-mapa ele tem de argamassa teórica a abordagem triangular da Anami Barbosa, que se distribui através de 2 unidades por ano, uma por semestre, que se desdobram lá nas linguagens artísticas, artes visuais, música, dança, teatro, artes visuais e artes integradas, né? A partir disso, a gente entra nesses blocos dessas linguagens específicas, né? E esses blocos, essas unidades têm uma estrutura que é sempre a mesma, né? Aqui a gente está vendo a abertura de uma das unidades. E, bom, a abertura ela é feita de 2 campos. Um são as perguntas, que disparam ali os saberes prévios que a turma carrega do que vai ser o tema daquela unidade, né? E em cima você tem uma espécie de sinopse, de resumo poético, provocativo, do que vai ser trabalhado na unidade. Assim, o professor tem a oportunidade de entender quais as expectativas que os estudantes ali da turma dela têm em relação às artes visuais. Nessa conversa de expectativas que vem também essa ilustração que está do lado, bem poética e que passa por esses campos. Além de linda. E tem também uma premissa da coleção, que é sempre trabalhar com o repertório local. Então, os blocos abrem a partir do repertório dos estudantes e a partir de sugestões de como o professor pode abordar esse repertório já existente no local. Então, é o contrário da ideia de despejar alguma coisa ou algum conteúdo, parte-se do que é familiar, do que é conhecido, para então construir a partir disso outras concepções e trazer uma maneira ampliada mesmo de olhar para as coisas já conhecidas, né? Outra premissa é que em todos os exercícios o estudante tem um momento de reflexão e avaliação junto com os colegas e o professor. Então, a avaliação nessa coleção não é um assunto exclusivo do professor. O professor não tem que pensar a avaliação sozinho. Dessa maneira, a gente sempre estimulando o diálogo nas atividades coletivas de cada unidade e nas individuais, pensando, então, dentro do grupo pensa-se isso e eu penso o quê? E a partir daí é que se avalia e que se produz. Sempre né? dentro de uma estrutura dialógica e tendo na arte e na cultura brasileira ali o protagonismo que orienta o livro, né? Falando rapidinho aqui da estrutura interna de cada bloco, né? A gente vai passar aqui rapidinho só para ter uma ideia de como que funciona. Vamos lá. Então, se a gente jogar aqui para a tela o slide que está aqui, cada bloco abre sempre com essa seção Vamos Começar, que é um exercício aí, uma atividade que se aproxima do tema de maneira poética e aberta, ainda não tão conceituado, para você ter uma aproximação viva do que vai ser trabalhado naquele bloco, né? Depois vem você faz uma atividade, desperta uma curiosidade de um determinado campo de pesquisa artística e na sequência você pode apreciar, ver uma obra ou obras de um artista ou coletivo de artistas que desdobra aquela sua prática numa materialização de uma obra que vem de fora de você, né? Que amplia o seu universo cultural e que você pode ler sempre nessa estrutura dialógica, né? Depois vem a sessão Como é feita essa arte, que é uma sessão mais voltada para a teoria e a técnica daquilo que está sendo trabalhado especificamente naquela unidade, né? De como que... né? E por fim, temos a sessão do Vamos Experimentar, que é uma sessão de atividade síntese
que amarra aí esse universo de conteúdos que a gente percorreu ao longo do bloco, né? Ela amarra com essa atividade final que ela junta todas essas partes, né? E no fim tem essa hora da reflexão que, mantendo a premissa dialógica, investigativa, ela encerra ali a reflexão da turma. A gente tem mais alguma outra etapa, algum outro Temos. bloco? No fim de cada bloco, no fim de todos os blocos, sempre tem essa sessãozinha fechando a unidade que é Conectando Saberes, que ela é como se fosse um exemplo dessa ideia, dessa interdisciplinaridade possível a partir do tema da unidade, né? Então a gente sempre põe um dos exemplos possíveis, uma atividade possível que faz conviver ali de maneira potente uma linguagem artística e uma disciplina, outra que não a arte, né? Mas é uma ideia, o professor pode desdobrar num conjunto de atividades interdisciplinares que ele achar potente a partir do tema, enfim. O livro é mapa, ela que faz a escolha do processo pedagógico que quiser. Olha só, daria para a gente ficar falando várias outras coisas e eu aqui questionar também outras curiosidades que surgiram e tudo mais, mas a gente precisa encerrar e eu queria agradecer mais uma vez, parabenizá-los pela coleção que está incrível. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. A gente que agradece muito a oportunidade de conversar e reafirma nossa importância e compromisso com a arte e cultura brasileira e com a potência singular de cada professor e professor que corajosamente faz a educação pública acontecer no nosso país. Com certeza, obrigada. E olha só, você continue acompanhando Autores na Web, tem sempre mais novidade aqui. A gente se encontra na próxima edição, eu espero você.